Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Carmim. Hoje o tema é o segredo da lágrima. E um macaquinho visto na árvore. Como o resgate no feminino pode revolucionar a sua vida? Então, nós vamos falar dos sonhos da Karin, uma participante do Caminho é Carmim, das sincronicidades, as imagens simbólicas que ela está trazendo nessa jornada interior e como tudo isso pode trazer insights e não só como uma história, mas como um espelho. Quem sabe o que você vai encontrar aqui pode se permitir olhar dentro de você. Como que essa jornada simbólica vivida pela Karina, imaginação ativa, revela um processo profundo de transformação, marcando tanto o encerramento de um ciclo como um ressurgimento de novos temas a serem trabalhados. Nós vamos decifrar aqui as camadas do inconsciente dela e as pistas que ele está nos trazendo. Então, o sonho e a experiência na meditação da sombra, que é um vídeo que já está aqui, eu vou deixar no link o link desse vídeo na descrição, a meditação da sombra que nós já fizemos. Então, todas essas imagens que ela trouxe revelam um caminho, um processo profundo de integração psíquica e autoconhecimento, com símbolos que dialogam com o consciente e o inconsciente. Então, nós vamos falar um pouquinho do sonho. O que a Karin sonhou? Ela sonhou que ela organizava cores. Ela, no sonho, deixa eu procurar aqui direitinho o sonho dela, para eu não fugir nada do que ela trouxe. Ela sonhou que ela só tinha que organizar as cores e que através dessa organização ela encontraria seu self. Ela ficou aliviada e passou a organizar as cores mentalmente. E quando ela acordou, ela sentiu uma leveza muito grande. E na meditação da sombra, que é um vídeo que já está aqui, antigo, ela viu que o botijão de gás. Então ela conseguiu olhar para aquele botijão de gás. Quando ela viu, e aí eu deixei, a gente foi trabalhando mais coisas, a gente teve mais encontros para eu poder fazer a associação de todas essas imagens e trazer essa interpretação para ela e para vocês. Então, organizar cores é como se fosse uma integração do self. As cores, gente, são frequentemente associadas às emoções. Não é assim que é usada no marketing, que é falado pela psicologia? Então, são aspectos da personalidade ou arquétipos. Então, organizá-las mentalmente sugerem que Karin está buscando que harmonizar partes fragmentadas de si mesma, como conflitos internos, papéis sociais, emoções reprimidas. Então, o alívio e a sensação de leveza ao acordar indicam que esse processo trouxe clareza emocional, possivelmente resolvendo tensões inconscientes. E isso remete ao conceito junguiano de individuação, tornar-se o que um ser íntegro ao unificar consciente e inconsciente, tá? Então a Karin é uma pessoa que ela buscou muito o lado profissional, ela trabalha desde cedo, o pai se separou da mãe e ela teve que assumir todas as responsabilidades de casa desde os 14 anos e ela conquistou o espaço dela no mundo profissional. Só que à custa dela não olhar com tanta ênfase para esse lado da energia ainda, a energia feminina. E ela conquistou tudo o que ela queria. Então, ela hoje, com a idade que ela tem, com tudo isso, ela resolveu buscar essa integração, fazer o que? Buscar a parte que falta. E no exercício da meditação das sombras, ela viu um botijão de gás. E ele é um símbolo muito rico. Tá? A gente pode analisar como uma energia contida, representa o potencial, a força vital da libido ali aprisionada, as emoções reprimidas que precisam ser liberadas com cuidado. Então ele tem a pressão, então essa pressão indica situações, medos, desejos que ela mantém sob controle o quê? Dela mesma excessivo, temendo essa explosão, né? Ela teme essa explosão emocional.
E o botijão também é um combustível, é algo essencial para a vida, mas que exige o quê? Atenção. Talvez uma necessidade de transformar energia bruta, que são as sombras, em algo produtivo. Então, na meditação da sombra, esse símbolo revelou aspectos rejeitados ou negados por ela mesma, que agora emergem para serem integrados. Então, a ligação entre esses dois símbolos, a conexão está no quê? No equilíbrio entre ordem e caos. Organizar cores conscientemente reflete um esforço para estruturar o mundo interno, enquanto o botijão, que é inconsciente, aponta para algo que está sob pressão e precisa ser reconhecido. Então, a leveza após um sonho é um sinal de que, ao organizar as suas emoções, que estão representadas pelas cores, a Karine está criando um espaço para lidar com o conteúdo da sombra, que é representado pelo botijão, e sem medo. É como se a mente consciente estivesse se preparando para gerenciar a energia crua do inconsciente. Então, o que que isso quer nos dizer? Qual é essa continuidade através desses sinais? É o caminho da integração. O inconsciente está sinalizando que autoconhecimento requer ambas as etapas. Organizar o que é visível, que são as cores e as emoções, e confrontar o que está oculto. É aquele confronto de energias que surge através desse confronto um ponto novo. Então, a pressão do botijão, ela só será resolvida quando Carinha aceitar e direcionar toda essa energia, assim como ela fez com as cores. Vamos fazer um exemplo aqui. Às vezes a gente tem medos reprimidos que precisam de coragem. Então, a raiva contida pode ser transformada no quê? Em assertividade. A continuidade está no ciclo de organizar, liberar e transformar. E isso é típico do processo de individuação, né, na psicologia profunda. Então, o inconsciente de Carinha, ele está mostrando o quê? Que essa ordem e o caos, eles são complementares. Ao organizar suas cores, ela não está apenas acalmando a mente dela, mas também construindo a resiliência necessária para trabalhar com a sombra, representada pelo botijão. Então, essa é uma jornada contínua, mas a leveza já sinaliza que ela está no caminho certo. A emoção que ela trouxe ao acordar já sinaliza, o inconsciente dela nos mostrou, nos deu essa certeza. Então, e o nosso encontro após esses sonhos que foi vivido agora, né? Eu fiz um exercício, uma meditação guiada para elas voltarem a esse sonho e entrarem num corredor com várias portas, escolherem uma porta e dialogar com essa sombra, com o que aparecesse atrás dessa porta. E depois entregasse um presente, percebesse a reação, voltasse, descesse para um jardim subterrâneo onde todas nós estaríamos reunidas e um espelho d'água ao centro, onde elas veriam um reflexo através desse espelho d'água. E nesse processo profundo de transformação que marca tanto o encerramento de um ciclo quanto um surgimento de novos temas, ela viu uma porta branca à sua direita. Então, o branco associado que é a pureza, novos começos, a um potencial que não está contaminado. Lado direito simboliza futuro, consciência. Em muitas tradições, o lado direito está ligado ao lado racional, ao que está por vir. E ao abrir essa porta, a aceitação de um novo estágio, a coragem para explorar territórios internos desconhecidos. Então, o que que isso quer nos mostrar? Ela abriu essa porta, a primeira porta que ela viu, e ela está pronta para deixar para trás padrões antigos. Só nesse ato dela abrir, de entrar nesse movimento, e abraçou uma fase mais consciente, mais luminosa, porque ela abriu, ela viu muita luz. Ela viu uma sala muito iluminada pela luz da lua, né? Então ela via, porque era muito vidro, e ela via essa iluminação, né? Essa lua representa o que? O feminino, a intuição, o inconsciente, os ciclos de transformação. E essas janelas, a transparência, o vidro. A gente vê do outro lado transparência, clareza mental,
mas também fragilidade, né? Se jogar uma pedrinha, o vidro quebra. A luz prateada da lua, é a revelação de verdades emocionais que estão ocultas, tá? Então isso tudo é um convite para integrar essa intuição e enfrentar as verdades emocionais com delicadeza. Ela precisou tanto da energia masculina para se fortalecer, para buscar esse mundo profissional. Ela se tornou responsável pela família, por pai e mãe, então ela abraçou aquilo tudo. E esse lado feminino ficou perdido lá atrás. E ela abriu essa porta, viu essa luz, ela contou na rua esse cenário com os vidros e ela viu um enorme olho iluminado, somente isso, um olho muito grande, que é o arquétipo que é do olho que tudo vê. Terceiro olho, olho de Horus, a consciência superior, autoconhecimento e até a própria vigilância do self. Naquele olhinho mágico da porta, é a vigilância do self, do centro organizador da nossa psique. Então, essa luz intensa, essa iluminação, seriam insights ou medo do que está sendo revelado, dependendo de um contexto, né, que ela esteja, mas ali ela viu aquilo com muita clareza, com muita nitidez. Então, está indicando que o inconsciente dela está destacando a necessidade de autoobservação sem julgamento e a coragem de encarar todas essas verdades interiores. Aí, após esse olho, ela viu uma mulher com o rosto abaixado e uma lágrima descendo desse olho. Então, essa mulher é a representação da ânima, do aspecto feminino interno, a sombra emocional, a parte de Karin que carrega tristeza reprimida. Então, a lágrima é o que? A liberação de uma dor antiga, é um luto simbólico ou uma compaixão por si mesmo. Então, esse rosto escondido, abaixado, o que nos traz vergonha, vulnerabilidade não aceita ou medo de ser vista. Então, isso tudo está indicando o fechamento de um ciclo de dor. Essa imagem, ela sugere que é hora de reconhecer e honrar emoções guardadas, talvez relacionadas a perdas ou autocobrança, né? E aqui entra nas partes particulares dela, estou falando mais generalizado. Ela entende, ela sabe do que eu estou falando. Um macaco, né? Aí a gente fez essa experiência de olhar o que estava refletindo nesse espelho d'água. Ela viu um macaquinho num galho de árvore, olhando, observando tudo aquilo de cima. Então, o macaco ele simboliza a astúcia, instinto, a brincadeira, mas também a sombra, aspectos não civilizados da nossa psique. Então, em algumas tradições, o macaco ele pode ser um trickster que desafia normas. E ela, quando viu o meu vídeo aqui, que a gente tem aqui o arquétipo do trickster, que eu já coloquei, tá? Assistam para vocês entenderem um pouquinho. Ela falou que ela tinha um pouquinho da piadista dentro dela no nosso encontro. A água é um inconsciente, né, nas emoções profundas. A árvore, conexão com as raízes, com o passado. E o crescimento futuro. Observar de cima. Postura de quem está pronto para agir, mas mantém distância. Então, ele estava olhando, observando um macaquinho pequeno lá de cima. Então, o que esse inconsciente está sinalizando? Que a energia instintiva, que os instintos e lúdica, né, que está representado pelo macaco da Karin, está à espreita. Ele está ali espreitando, observando se ela está segura para se expressar. Então, a água refletindo sugere que essa energia vem do inconsciente e precisa ser integrada. Então, é um encerramento de ciclo, o início de um novo caminho. Então, toda a sequência dessas imagens está trazendo uma narrativa de passagem. Então, a porta branca, aceitação para uma nova etapa, a sala lunar, que é o enfrentamento de verdades emocionais, o olho é a lágrima, que é o reconhecimento de dores e auto-perdão. Esse macaquinho na árvore é a preparação para o quê? Para integrar essa espontaneidade com o instinto. Então, esse ciclo que se encerra é o da repressão emocional, representado, simbolizado nessa lágrima da mulher, e da autocensura, o olho que tudo vigia. Então, esse novo caminho aponta para essa libertação da criança interior, esse macaco como símbolo de brincadeira dessa criança, e a aceitação dessa vulnerabilidade como uma força. Essa mulher que chora
Então isso tudo são pistas para junho. A gente vai ter um encontro agora, né, com todas as participantes, e a gente vai fazer um ancoramento com Gaia para que a gente firme nossas raízes, para que a gente entre no trabalho com a mulher selvagem, com os instintos, com o feminino sagrado, que a gente vai começar em junho. Então, o que todas as imagens da Karin me trouxe como revelação, o que será trabalhado, né? O que nós vamos trabalhar nessa relação instinto-controle dela e também no coletivo. Então, esse macaco observador, ele me refletiu um conflito da espontaneidade, que é o instinto, que é agir, falar com espontaneidade sem saber de onde veio. Nossa, eu não sei, vem de dentro do nosso eu superior. E essa autoobservação crítica, esse olho, essa câmera, como se estivesse vigiando 24 horas. Então, em junho, a Karin, ela vai poder enfrentar, ela pode até enfrentar situações que vão exigir muito equilíbrio dela e planejamento, e entrega ao fluxo da vida, porque é a cura da feminilidade ferida. Essa mulher chorando é um chamado para trabalhar arquétipos femininos. Por exemplo, o arquétipo da donzela, da mãe, da sábia, da amante, questões como autocompaixão e aceitação de todas as nossas vulnerabilidades. É a integração mesmo dessa sombra lúdica. Esse macaco está associado à água inconsciente e sugere que há aqui uma energia brincalhona e criativa reprimida que quer emergir, gente. Talvez Karin precise resgatar hobbies, arte, momentos de descontração para ela liberar tudo isso. Então a gente está vendo aqui que é uma clareza mental versus emoção, que todos nós passamos por isso. Então essa sala de vidro iluminada pela lua, ela indica que junho trará oportunidades para tomar decisões alinhadas com a intuição, que é a lua, e a razão, que é o vidro transparente. Esse inconsciente da Karin está desenhando um mapa de renascimento psíquico. A lágrima liberta, abre espaço que para a leveza do macaco, enquanto o olho e a luz guiam para uma consciência mais ampla. Então, em junho, o nosso trabalho vai ser de abrir-se para essa alegria. Ela vai se abrir para essa alegria instintiva. Nossa, estou até engasgando. Sem perder uma clareza conquistada, tá? Então, ela vai honrar o quê? A própria dor, mas ela não vai esquecer de subir na árvore de vez em quando. Então, no mundo que muitas vezes nos ensina a esconder as lágrimas e calar os nossos instintos, essa jornada da Karin nos revela um caminho de volta para a essência mais ancestral que habita em toda mulher: a coragem de sentir, a ousadia de brincar e a força de renascer. E essa é só a primeira porta, gente. Por trás da mulher que chora, há uma história de dor transformada em raízes. Então, se você olhar para toda essa ancestralidade, também tive um encontro com as meninas do tarô, com a Kelly, que também tem um canal maravilhoso, e eu vou trazer depois os sonhos dela, mas ela teve encontro com toda essa ancestralidade. Eu só estou contando um pedacinho aqui porque encaixou. Então, por trás desse macaco observador, há uma sabedoria selvagem pronta para nos lembrar que a vida não precisa ser tão séria. E no reflexo daquele olho gigante, o convite. O que mais você é capaz de enxergar quando para de ter medo do que está escondido? Então, junho está chegando aí, com ele a promessa da gente desvendar aqui o resgate da feminilidade esquecida. E não é só sobre Karin, gente, é sobre todas nós. É sobre romper ciclos que nos aprisionam em dever ser. Eu devo ser. E abraçar, sair desse dever e abraçar a beleza caótica do quê? Do poder ser. Então é isso, é como se essa cura do no feminino não fosse apenas um processo íntimo, é uma revolução silenciosa capaz de transformar famílias, relacionamentos e até a forma como enxergamos o poder. Então aguardem, porque o que vem pela frente não vai ser só uma história, mas um espelho.
Quem sabe o que você vai encontrar quando você se permitir olhar? E essa pergunta, essa reflexão é para todas vocês. E essa história não para por aqui. Em junho, Karen vai desvendar como essa transformação pessoal pode impactar relações, carreira e até mesmo a forma como enxergamos o poder feminino. Quer descobrir como fazer parte dessa revolução silenciosa? Você quer? Você está pronta? Então você ativa o sininho, se inscreve aqui, siga o canal e comenta aqui embaixo que você também sente que há uma mulher selvagem dentro de você esperando para renascer. Essa é a hora. Abra sua porta aqui com a gente. E acompanhem todo esse processo, porque eu vou trazer as coisas depois. Então, um trabalho que eu faço, a gente traz as imagens, traz os sonhos, a gente vai correlacionando com as sincronicidades e tem também os meus insights, a minha intuição. Então, a gente tem um tempo, a gente vai trabalhando e eu vou trazendo aqui essas histórias em vídeos para vocês e eu aguardo você aqui comigo. Mande esse vídeo para uma amiga, para uma mãe, para quem está precisando olhar e para quem quer vir resgatar esse feminino. Vai ser muito importante ter todas vocês aqui comigo. E até a próxima história.